começa essa edição com Breaking News, porque foram publicados os dados da PNAD contínua pelo IBGE. Agora, 9 horas da manhã, o desemprego caiu para o patamar de 5,3%, uma queda de meio ponto percentual em relação ao trimestre entre fevereiro e abril desse ano, quando a taxa estava em 5,8% e de 0,3 ponto percentual em relação ao trimestre de maio a julho em 2025, do ano passado, quando a taxa estava em 5,6%. É um número que vem em linha com as projeções feitas pelo mercado. A população ocupada está em pouco mais de 103.300.000 pessoas, é a maior da série histórica, com mais de 1 milhão de pessoas no trimestre. A força de trabalho, portanto, também é recorde, com 109.200.000 pessoas. A taxa de subutilização está agora no patamar de 13%, em comparação com o patamar anterior de 13,8%, e o desalento caiu 9,7% para 2.300.000 pessoas. Portanto, temos os empregados sem carteira no setor privado somando 13.800.000 pessoas, uma alta de 3,6% no trimestre, com incremento de 477.000 pessoas. Já os empregados com carteira assinada, 39.400.000 pessoas, ficaram estáveis no trimestre e também no ano. Ou seja, de cada 2 postos abertos no trimestre, quase um veio sem carteira assinada, enquanto a formalização, essa sim, não teve uma variação estatisticamente significativa, né? A taxa de informalidade subiu para o patamar de 37,5% da população ocupada. No trimestre encerrado em abril, trimestre passado, era de 37,2%, ou seja, uma alta na margem, ainda que abaixo dos 37,8% em relação a um ano atrás. O rendimento real ficou estável no trimestre, uma queda, na verdade, de 0,7%. Em R$ 3.762, uma alta de 3,3% no ano. Temos, portanto, mais gente trabalhando, né, mas ganhando, na verdade, o mesmo. A gente tem, portanto, esse recuo de 8%, né, da população desocupada em relação ao trimestre de fevereiro a abril, né, uma queda de 6.300.000 pessoas, e essa comparação de 4,9% de queda em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Portanto, a gente ainda, né, esse dado consolida essa interpretação de a gente tem o Brasil em pleno emprego, apesar de uma série de outros dados trazerem um movimento de desaceleração da economia. A gente teve, né, essa comparação com o trimestre imediatamente anterior, né, quando havia uma desocupação em 5,4%, que havia já registrado um recuo de 0,7 ponto percentual em relação ao primeiro trimestre do ano, né, de janeiro a março, quando a taxa de desocupação era mensurada em 6,1%. A gente, inclusive, tem essa perspectiva, né, agora de uma desaceleração relevante do ponto de vista econômico. Acompanhamos dados do IBCBR confirmarem essa tendência, mas temos o desemprego em patamares mínimos, né, a mínima da série histórica trazida hoje pela PNAD contínua publicada pelo IBGE. Registro aqui que o IBCBR cresceu apenas 0,2% no segundo trimestre do ano, em comparação com uma expansão mais significativa, né, no início desse ano.